pastor Donizete disse, quero ver o cabelo, a cor do cabelo de Daniel mudar. Não muda, né, Daniel? É assim, sempre elegante, né? Então, pastor Donizete, a partir de agora, tudo o que ele trouxe de Viçosa para nós, está na hora de ele dizer. Então não guarde nada, isso aqui é prolongamento da igreja de Viçosa, pastor. Do jeito que o senhor trata os irmãos, eu sei que o senhor trata muito bem, que esse povo aqui é bom, viu, pastor? Esse povo de Arapiraca é um povo bom, bonito, cheiroso. Nome de Jesus, vê que povo bonito aí. Tá? Aí o irmão olhou assim, não é com você não, irmão. Então, pastor, tudo que o senhor disser hoje aqui, ninguém vai ficar chateado. Pelo contrário, vamos dizer assim, o Senhor vai falar comigo. Amém? Pastor Donizete. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero, uma vez mais, estar agradecendo a Deus por poder retornar à minha casa, estar indo para a minha parentela, poder nesta noite celebrar a Deus com os irmãos, estar uma vez mais com o pastor Roberto, os pastores, evangelistas e obreiros desta igreja, e rever cada irmão, cada irmã, faz parte da minha família, aqui na cidade de Arapiraca. É bom estarmos aqui para nesta noite adorar o nome de Jesus. Cada ceia para nós é um momento especial, pois temos a oportunidade de relembrar a morte de Jesus e anunciar até que Ele venha. Comumente na Santa Ceia, nós trazemos uma palavra de reflexão acerca do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. Mas hoje me veio ao coração trazer uma palavra sobre justamente isso que o pastor estava falando, desses desafios que nós estamos enfrentando em meio a tantas crises que a nossa nação está enfrentando. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Números, capítulo de número 13, e versículos 32 e 33. Quero tomar por base esse texto e depois mais um outro versículo. Números capítulo 13, versículos 32. E infamaram a terra que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos do meio dela são homens de grande estatura. 33, vamos ler juntos? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pela palavra diz amém? Amém. Queridos, ainda quero ler o texto de 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Pois bem, com esses dois textos, eu propus no coração, veio ao coração para nós trabalharmos um assunto nesta noite, baseado no tema Vencedores de Gigantes. Como é o tema, irmãos? Vencedores de gigantes. Todo gigante nos mostra quem realmente somos. Se somos corajosos ou se somos covardes. Um exemplo clássico são os espias de Israel. Os verdadeiros gigantes não eram as circunstâncias, mas a visão distorcida deles. Pessoas que alcançam posição elevada têm que saber derrotar gigantes. Nenhuma pessoa jamais obteve grandes vitórias sem que antes, em algum momento da vida, tivesse que enfrentar grandes gigantes. Porém, se nós concentrarmos os nossos olhos nos gigantes,
poderemos cair fatalmente. Se fitarmos os olhos no Senhor, com certeza nós venceremos os nossos gigantes. E quando eu me propus nesta noite a trazer esta palavra sobre os vencedores de gigantes, é interessante observar que antes de nós partirmos para vencer gigantes, é preciso que nós venhamos em primeiro lugar conhecer os gigantes, porque para vencê-los é preciso primeiro conhecê-los. Em nenhuma batalha da vida, em nenhuma batalha, seja ela esportiva, seja ela uma guerra ou outra qualquer, ninguém vai para uma batalha sem que antes ele conheça o seu adversário, sem que antes ele conheça aquele que vem ao seu encontro. No nosso dia a dia não é diferente. É preciso que nós venhamos conhecer os gigantes para que nós possamos também nos preparar no momento dos embates. E baseado lá no texto, a Bíblia diz que os espias, quando eles foram olhar a terra prometida, eles viram homens, e aqueles homens trouxeram em alguns momentos aquele sentimento de medo, principalmente para os 10, que foram e ficaram atemorizados, mas diz a Bíblia que tanto Caleb como Josué trouxeram notícias. Josué e Caleb, na verdade, disseram: a terra tem gigantes, a terra tem homens arrões lá, porém, se o Senhor for conosco, o Senhor nos dará a terra e nós venceremos aqueles gigantes. Amados irmãos, no texto de 1 Samuel, aí nós vamos entender que aparece um outro gigante, que não eram aqueles gigantes lá de Números. É aquele gigante pelo qual Davi ele passa a lutar. E aí, como eu disse que para vencer gigantes é preciso primeiro conhecê-los, eu quero dizer para você que o seu gigante de hoje, ele não carrega uma espada, nem tampouco um escudo. O seu gigante, ele ostenta as espadas, preste atenção, os gigantes de hoje ostentam as espadas do desemprego, ele ostenta a espada do abandono, ele ostenta a espada de recordações passadas que marcaram, que nos magoaram. Os gigantes de hoje, eles trazem consigo a espada da depressão, a espada do estresse, a espada, muitas vezes, até da ansiedade, da angústia. É a arma que os gigantes de hoje utilizam. Seu Golias, ele não desfila hoje para cima e para baixo pelas montanhas de Elá. O gigante de hoje, ele se ergue lá no escritório. O gigante atual, ele se ergue no seu quarto, na sua sala de aula. Ele traz contas que você não pode pagar. Ele aparece diante de você com notas que você não pode tirar. Ele coloca diante de você um preço alto que está fora do seu alcance. Você, quem sabe, poderia até pensar que os gigantes de hoje fossem homens com 2, 3 ou 4 metros de altura, mas são situações, são circunstâncias que surgem na nossa caminhada, que aparecem perante nós. O gigante de hoje, bem como o gigante na época de Davi, ele tem o rugido que incomoda. O Golias, da época de Davi, vai nos mostrar a palavra de Deus, que ele desafiava a tropa de Israel, e ele chegou a fazer isso por 40 dias. E a Bíblia vai dizer que ele se apresentava de manhã e à tardezinha. E aí, quando a gente começa a observar isto, a gente começa logo a pensar: meu Deus, como é que pode você passar 40 dias de manhã e à tarde ouvindo a mesma voz de desaforo, a mesma voz de desafio? Observe no capítulo 17 do texto que nós lemos em 1 Samuel e o versículo 16, que vai dizer justamente isso. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por um período de 40 dias. Davi enfrentou um que buzinava seus desafios de dia e de noite. 40 dias. Se não tivermos cuidado, o primeiro pensamento da manhã e a última preocupação da noite será Golias. Serão as preocupações,
serão as lutas que nós temos que enfrentar. A gente dorme pensando nos problemas, se acorda agarrado com os problemas. A gente dorme pensando na conta que tem a pagar e se acorda com a conta na nossa frente. E a gente se envolve tanto com os gigantes que esquece que tem um Deus que é maior do que os gigantes. Ele pode dominar o seu dia e se infiltrar da sua alegria. Ele pode arrancar o seu prazer. Ele quer dominar os seus pensamentos. A tropa de Israel só tinha ouvidos para ouvir a voz do gigante. Capítulo 17, versículo 26, nós vamos observar justamente isso. 17 e 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quando os israelitas, eles só tinham ouvido para ouvir a voz do gigante, Davi surge em cena e ele chega não mais com o ouvido atento à voz do gigante, mas Davi agora tem o seu ouvido atento a ouvir a voz do Senhor. Enquanto eles estavam com medo daquele gigante, Davi chega e diz: venha cá, eu gostaria de saber, já que vocês falam tanto desse gigante, o que é que vai ganhar o homem que ferir esse gigante? Que matar este gigante? Este gigante que está afrontando os exércitos do Deus vivo. Na boca dos israelitas, só dificuldade, só gigante. Na boca de Davi, aparece agora uma outra pessoa em cena. Ele sabia que o Deus vivo, ele tinha um exército. E ele dizia: como é? O que é que vai acontecer com o homem que vai matar, que vai destruir este gigante? Davi aparece nessa cena falando sobre Deus, enquanto os soldados só falavam e ouviam o rugido do gigante. Queridos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos entrar por este mesmo caminho. Você hoje já pode observar que tem pessoas que, quando nós vamos visitá-lo e nós perguntamos: como é que você está? Ele diz: eu estou mal, eu estou já morrendo, me dói aqui, me dói aqui, e dói aqui, está isso, está aquilo. Ele vive uma vida de pessimismo, e quando você sai desta visita, você sai mal, porque a pessoa só fala o que não presta. No dicionário dele só tem dor, no dicionário dele só tem doença, só tem enfermidade, no dicionário dele tudo não presta, enfim, ele acaba com tudo. Mas aí você tem a oportunidade de visitar pessoas que muitas vezes estão lá no leito, enfermo, passando por determinadas situações, e você diz: como é que você está? Ele diz: eu estou enfermo, mas Jesus está no controle de todas as coisas. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre a terra. Aí cumpre-se fielmente o que diz lá em Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quem serve a Deus, a linguagem é diferente. A linguagem dos soldados israelitas era somente o gigante, porque eram 40 dias ouvindo de manhã e à noite o rugido do gigante, a voz do gigante, o desafio do gigante. Enquanto isso, Davi estava no campo, ouvindo as suas ovelhas e tendo a oportunidade de salmodiar o nome do Senhor. Você pode fazer a diferença. Se você passar o dia todo ouvindo a voz do gigante, você à noite vai dormir amedrontado e vai se acordar também amedrontado. Mas se você tirar os seus ouvidos do gigante e começar a ouvir louvores de exaltação ao nome do Senhor, se você começar a ler a palavra de Deus, você vai ver que vai modificar o seu dia. Glória ao nome de Jesus por isso. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 26 a 47. Davi faz menção de Deus por 9 vezes. Davi vê o que os outros não veem e se recusa a ver o que os outros veem. Davi, ele é especialista em Deus.
Os israelitas, os soldados eram especialistas em ouvir a voz do gigante. E Davi estava especializado em ouvir a voz de Deus. De tal maneira que um dia, certamente lá nos campos, ele pega a sua harpa e pela inspiração divina, ele começa a cantar e a salmodiar a Deus e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele que me faz deitar nos campos verdes. É Ele que me leva às águas tranquilas de refúgio. É Ele que me coloca dentro do quarto com ar-condicionado e refrigera a minha alma. É Ele que tem um cajado e tem uma vara, e esta vara e este cajado me consolam. É Ele que me guia mansamente. É Ele que me faz descansar. É Ele, é Ele, é Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Você também pode ser especialista em Deus. Aleluia! Depende de você. Queridos, muitas das vezes nós temos o costume de ligar o rádio, ligar um programa televisivo para ouvir noticiário de pessoas que morreram ou vão morrer. Uma vez eu fiz uma visita a uma determinada irmã de outro estado, e ela de manhã, 5 horas da manhã, ligava a ronda policial. Lá na verdade tinha um outro nome. E alguém chegou para aquela irmã e disse: por que é que a senhora gosta tanto de ouvir programa policial? Ela dizia: é que eu passo desde manhãzinho, quando começa de 5 da manhã até 8 ou 9 horas, eu fico no pé do rádio para ouvir se os meus filhos, nenhum deles morreu. Porque quando morre, diz logo aqui, se houve alguma desgraça. Era o sentimento que tinha aquela mulher, de passar o dia ouvindo a programação para ver a desgraça, se porventura algum dos filhos tinha morrido. Será que porventura nessa noite não tem gente em nosso meio assim? Deus nos guarde numa hora dessa, que fica desejoso de ouvir a primeira notícia da manhã, e saber se caiu um avião, e saber se houve uma tragédia, e saber se houve aquilo, e até esquece de cantar o hino de exaltação no nome de Jesus. É assim ou não é que acontece? Muitas vezes nós temos o maior prazer quando 5, 6 ou 7 horas da manhã chega o primeiro exemplar do Gazeta de Alagoas, da Tribuna de Alagoas ou outro jornal aí, e a gente fica 1 hora e meia lendo tudo de capa a capa daquele jornal. E não temos o prazer de abrir a palavra de Deus e dizer: vou ouvir o que é que Deus tem a falar comigo. Veja o que aconteceu antigamente, acontece hoje também, amados. A gente fala desses soldados israelitas e vai dizer: oh, raça ruim, por que eles não oravam? E aí, se eles tivessem nosso tempo hoje, e se fôssemos nós que estivéssemos na área deles, eles iam dizer também acerca de nós. Por que é que nós temos tempo de pegar o nosso telefone celular e coloca lá no WhatsApp ou coloca lá no Face e a gente lê tudo quanto é notícia e lê tudo quanto é de mensagem que manda para nós? E na hora de ler a palavra de Deus dá uma canseira braba e os olhos ficam vermelhos, ficam lacrimejando e me dá uma impaciência, e aí a gente só fica reclamando. Por quê? Porque eu estou especializando em gigantes. Mas nesta noite o Senhor nos enviou aqui porque Ele quer que você seja especialista em Deus. Aleluia! E para ser especialista em Deus, você precisa passar pela faculdade de Deus. Você precisa conhecer o livro de Deus. E você vai entender que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Davi era especialista em Deus. O jovem pastor faz menção dos exércitos do Deus vivo. O texto que nós lemos. Ele disse: este incircunciso filisteu está afrontando os exércitos do Deus vivo, ou os exércitos do Deus de Israel. E aí, quando eu comecei a pensar nesse texto, eu logo vi que o texto diz assim: os exércitos no plural. Por que não o exército no singular? E aí nós vamos entender pela palavra de Deus que Deus, ele tem não apenas um exército. Deus, ele tem exércitos que estão à nossa disposição. Diga amém nessa noite por isso. Aleluia. E aí esses exércitos
são os aliados de Deus a nosso respeito. Deus tem para trabalhar a nosso favor pelotões de anjos. Deus tem infantaria de santos. Deus tem as armas do vento. Ele tem as forças da terra. E Ele tem trovões e relâmpagos. Tudo isso faz parte dos exércitos do Deus vivo. Tem hora que Ele se utiliza de um anjo. E a Bíblia diz que apenas um anjo comum matou um dia 185 mil. De uma só vez, um anjo comum. Mas dentre o exército de Deus, Ele tem também as armas do vento. E a Bíblia diz que Ele faz dos seus ventos labaredas de fogo. E Ele faz também das labaredas dos seus ventos seus ministros. Ele ainda usa as forças da terra. Deus se utiliza dos trovões e dos relâmpagos para trabalhar e para pelejar por nós. Mas deixe-me dizer mais uma coisa. Deus também se utiliza de pequenas formigas. Faz parte do exército de Deus. Deus se utiliza de pequenos cupins. Faz parte do exército de Deus. E eu trago uma notícia de Deus para o teu coração nesta noite. Quem sabe você que só pensava que o gigante estava dominando a situação, o Senhor está dizendo: eu tenho exércitos que pode pelejar por ti aí na terra. Aleluia! Certamente você já ouviu essa história, mas ela é muito antiga e ela cabe que nós viemos falar nesta noite. Morava em uma determinada casa, tinha uma determinada irmã que tinha uma casa. E ela veio alugar aquela casa para um cidadão. E ele, depois de alguns dias pagando fielmente a casa, ele notou que a dona da casa era uma irmã, inclusive uma irmã viúva. E ele disse: não vou mais pagar esta casa. E passou um mês, e passaram-se 2 meses, e foram passando alguns meses. E aquela irmã dizia: eu preciso do aluguel desta casa, porque eu dependo deste aluguel. E ele diz: eu não pago e eu quero saber quem é que você vai usar para fazer, eu vou forçar a pagar este aluguel. E a irmã começou a orar a Deus e dizer: Jesus, eu dependo disto aqui, tenha misericórdia, tirar eu não tenho como tirar, não tenho força, não tem ninguém por mim, o Senhor peleja por mim. E a história vai dizer que apareceu de repente um exército de formiga naquela casa. Era formiga em cima da cama, era formiga dentro de casa, era formiga em cima de tudo quanto era canto, tinha formiga. E aquele homem ficou assim, sem saber o que fazer, e começou a dizer: e agora o que é que eu vou fazer com a casa dessa crente? Não dá para morar mais aqui, porque é formiga na cama, é na cozinha, é nos pratos, em tudo quanto eu vou tem formiga. E no outro dia ele chega com a chave na casa daquela irmã e diz: olha, tome a sua casa, eu não quero mais aquela tristeza, porque tem formiga para tudo quanto é canto. No outro dia, quando a irmã chega lá, nada de formiga tinha, apenas que Deus se utilizou dos seus exércitos para expulsar aquela tristeza dentro da casa dela. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor peleja por ti, Ele usa os seus exércitos, e os gigantes certamente cairão por terra. Bendito seja o nome do Senhor. Até então eu estou dizendo para você: nós precisamos conhecer os gigantes. Nós precisamos entender que gigante de rugido que incomoda. Mas agora eu quero trazer para você, na verdade, as armas que nós podemos utilizar para vencer os nossos gigantes. E aí, pastor, quais são as armas? Já que os gigantes de hoje, eles nos trazem mais as armas de antigamente, não a espada, não a escudo. E quais são as armas que nós estaremos utilizando? Amados irmãos, a primeira arma, e eu diria que é uma arma poderosa para vencer o gigante, se chama a fé. Pela fé, nós podemos vencer os nossos gigantes. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo, tomando uma expressão já dita por alguém no Antigo Testamento, Paulo ele vai dizer assim: criei, por isso falei. Ele tinha convicção de que a fé era importante para vencer as dificuldades. E muitas das vezes nós não exercitamos a fé como ela deve ser exercitada.
1 de João, capítulo 5, versículo 4, o evangelista vai dizer: e esta é a vitória que vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia! Você tem consigo mesmo uma arma poderosa, que é a sua fé. Utilize-a, aleluia, profetize a sua fé, creia, como disse o apóstolo, crie, por isso falei. Se você crê na sua vitória, mesmo que alguém comece a olhar para você e dizer, não tem jeito, desista, como já disse o pastor aqui, muitas vezes alguém fechando tudo quanto é loja por aí, mas você está crendo que Deus é poderoso para te fazer sair desta situação, e aí você vai marchando dia a dia, porque a fé, na verdade, é uma arma poderosíssima para vencer os nossos gigantes. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel, capítulo 17, e versículo de número 46, que Davi, ele toma posse desta arma, quando o seu gigante se apresenta perante ele, o amaldiçoando e dizendo coisas contra Davi. Aí Davi diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus! Veja que o texto, Davi está tomando posse da sua vitória, mesmo com o gigante na frente dele, mas ele já está profetizando, e ele está dizendo, hoje o Senhor te entregará na minha mão. Você está de pé aqui te atrevido, mas o meu Deus está te entregando na minha mão. Aleluia! Você está aí todo armado, mas eu vou tirar a tua cabeça. Aleluia! Você precisa entender esta verdade nesta noite. Profetize a sua vitória. Declare a sua vitória. Faça como diz o apóstolo, crie, por isso falei. Aleluia! O gigante está de pé, está sim, Senhor. Está na nossa frente, está sim, Senhor, sim, Senhora. Porém, eu vou utilizar esta arma. Ele está na minha frente, mas o Senhor vai te entregar nas suas mãos este gigante hoje. Eu não sei qual o gigante que está te afrontando. Eu não sei qual é a luta que está batendo na tua porta todo dia. Quem sabe é uma dívida, ou quem sabe que é alguém que está telefonando e trazendo angústia para a sua alma. Aleluia! Eu lembro que quando morava aqui em Arapiraca, eu fui um determinado irmão nosso, passando por uma prova muito grande, precisando trabalhar. Ele disse, Donizete, eu preciso trabalhar, e apareceu uma porta de emprego para mim. Mas eu precisava de que alguém falasse acerca de mim. Em outras palavras, que fosse um fiador. Para que a empresa soubesse que eu sou uma pessoa de bem, assim, assim, assado. Eu disse, não vejo problema nenhum. E na verdade era uma pessoa de bem. E eu assinei um documento dizendo que aquela pessoa era uma pessoa de bem. E ele podia trabalhar naquela empresa. E ele começou a trabalhar naquela empresa. Ele trabalhou, não sei se 6 meses, um ano, trabalhou muito bem na empresa, distribuindo móveis. E em alguns lugares que ele ia distribuir móveis, o caminhão, ele balançava e poderia arranhar. E quando chegava na casa da pessoa, que a pessoa olhava que o móvel estava arranhado, dizia, eu não quero. E foi acontecendo algumas coisas. E aí a empresa caiu em cima dele e disse, você terá que pagar isto. E aquele irmão não suportou aquela pressão. E em meio a tantas ameaças da empresa, ele foi embora. A empresa puxou o documento dele e embaixo estava escrito, Donizete Inácio de Melo, foi o fiador. E aí, na época eu não estava mais aqui, já estava pastoreando a igreja em Belo Monte. E eu recebo uma ligação.
E nesta ligação dizia: o senhor que é o Donizete? Ele disse: pois não, sou eu. Na nossa empresa trabalhou aqui fulano de tal. Eu disse: foi quem houve com ele? Ele disse: não, com ele não houve nada. O problema é que aconteceram umas coisas assim com móveis. Daí ele explicou a situação e ele foi embora. Nós não sabemos onde ele está. E por nós não sabemos onde ele está, como o senhor assinou aqui, é o senhor que vai pagar. Eu disse: Jesus, como é que eu vou pagar esse negócio? E aí eu comecei a ser afrontado. Era quase todo dia, ligação de manhã e ligação à tarde. E diz a empresa: vem aqui, que você precisa acertar essas contas. E se você não tiver com o que pagar, a gente pode aí, se você tiver um bem, a gente pode pegar um bem seu e nós estaremos liquidando esta situação. Meu Deus do céu, foi uma angústia na minha alma tão grande. E eu comecei a ser afrontado por aquela situação. E era de manhã, e dia sim, dia não, o telefone tocava, eu já sabia que era aquela cobrança. E aí eu começava a ouvir, a cidade não tinha praticamente carro, mas quando passava carro da Mibasa, que eu via os ruídos do carro, eu dizia: é a empresa que chegou para levar meus móveis. Móvel eu não tenho, mas o problema é a vergonha que eu vou passar aqui na cidade. E agora o que é que vai acontecer comigo? E eu comecei a me sentir mal, os nervos ficaram à flor da pele, angustiado sem saber resolver aquele problema. Mas orando a Deus, declarando a minha vitória em Deus, porque eu era inocente, inclusive o irmão também era inocente. E um dia, para surpresa minha, eu orei a Deus, e depois da oração fui dormir, e lá de madrugada, Deus me deu uma visão. Naquela visão eu via o gerente daquela empresa. Ele puxava a gaveta do seu escritório, do seu escritório, puxava a gaveta. E ao puxar aquela gaveta, ele pegava aquele documento, ele rasgava aquele documento, ele jogava dentro do lixeiro. E aí eu me despertei. Quando eu despertei, eu dei glória a Deus na cama. O Senhor me diz: o que é que está acontecendo? Hoje Deus resolveu o meu problema. Eu disse: como é que você sabe disso? Deus me mostrou agora, glória a Deus. A partir daquele dia, nunca mais recebi ligação. Vim a Arapiraca, fui na empresa, fui lá naquele local onde ele puxou aquele documento, glória a Deus. E depois eu vim entender, se aquele irmão tivesse entrado com ação, ele tinha ganho algumas coisas por aí. Mas o que eu quero mostrar para você é que muitas vezes o adversário da nossa alma, ele se utiliza de até o bem que você faz para outro, para querer trazer algum prejuízo para a sua vida moral e espiritual. Mas nesta noite Deus me autoriza a te dizer: você vai declarar a sua bênção em nome de Jesus. Aleluia, erga a sua cabeça. O gigante pode estar te afrontando, ele pode ser de 6 côvados e tantos mais que tenha, mas o teu Deus é maior, aleluia. E ele nesta noite se levanta como Deus Todo-Poderoso e diz para mim, diz para você: nesta peleja não tereis que pelejar, aleluia. Está inquieto e vede o livramento de Deus, assim diz o Senhor para nós nesta noite. Há livramento para você, querido. Aleluia. A bênção de Deus para você. Aleluia. Não se atemorize perante os teus inimigos. Não se atemorize diante dos teus gigantes. Porque o Deus que você serve, ele tem os seus exércitos. E se os exércitos não funcionarem, Deus se levanta do trono. Porque está escrito: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, levantar-me-ei agora, diz o Senhor. Deus está se levantando a teu favor. Deus está se levantando para pelejar a tua peleja. Aleluia. Esta peleja não mais é sua, esta peleja é do Senhor. E nesta noite ele declara bênção e vitória na tua vida. Tem bênção na tua casa, tem bênção na tua família, tem bênção no teu trabalho, tem vitória de Deus na tua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Criei, por isso falei, disse o apóstolo São Paulo, disse o apóstolo. E aí eu creio nesta noite que nós utilizaremos esta arma poderosa, que é a fé. É a fé. Profetiza a tua vitória. Aleluia. Chega para a enfermidade, que é um gigante que está te assolando, e profetiza a tua vitória sobre esta enfermidade. Aleluia. Chega em casa, abre o teu guarda-roupa e profetiza a bênção de Deus lá dentro.
Parece coisa de loucura, parece loucura, parece doutrina de prosperidade. Eu não estou trazendo doutrina de prosperidade, eu estou trazendo a palavra de Deus. E há poder nas tuas palavras se você profetizar segundo a palavra de Deus. Não é se você sair falando palavra de qualquer jeito aí não, como dizem alguns, é se você falar segundo a palavra de Deus. Elias disse, segundo as minhas palavras, não cairá chuva, não cai orvalho. Mas Elias estava dizendo isto porque em Deuteronômio tinha uma profecia acerca disto aí. E ele dizia, segundo as minhas palavras, não vai acontecer. Então nessa noite, baseado na palavra, abra a sua geladeira e profetiza a bênção de Deus. Disse Deus, o Senhor disse em Deuteronômio 28 que a bênção estaria na minha casa. Então manda a bênção aqui, Jesus. Aleluia. Se não vier Coca-Cola para arrebentar do seu organismo, manda suco, Jesus. Glória a Deus. Se tiver outras coisas, manda, porque eu creio na tua bênção e o gigante cairá por terra e a vitória será nossa, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, se levanta. Fecha teus olhos nesta noite. Pai, eu profetizo nesta noite sobre esta igreja. Aleluia, o teu servo, o anjo desta igreja tem abençoado, Senhor, a cada um. Mais uma vez mais nesta noite, baseado em tua palavra, eu profetizo, Senhor, a derrota do gigante, a queda do gigante, e o nome do Senhor sendo exaltado, Senhor, em nossas famílias, sendo exaltado em nossas empresas, sendo exaltado em nossos estudos, sendo exaltado na nossa vida moral, espiritual, na nossa vida física, na nossa saúde. Eu ministro, Senhor, vitória sobre famílias, sobre lares, sobre casais. Eu ministro a tua bênção e o Senhor nesta noite se levantando do trono e declarando vitória sobre este povo. Abençoa-os, guarda-os, ajude-os nesta caminhada para a glória do teu nome. O teu servo anjo da igreja, a tua bênção, saúde sobre o seu corpo, fortaleza. Sim, Senhor, nós te oramos nesta noite e por tudo te damos graças em nome de Jesus. E nós dizemos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia.